Olá, estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira de calor aqui na Baixada Santista, um tempo maravilhoso para você assinante do canal 11 da NET 8 Vivo Fibra ou para você que acompanha pelo www.tvcomsantos.com. Hoje a pauta tá grande, o Daniel Alves chegou no São Paulo lá fazendo festa, 40 mil pessoas, 520 mil reais de sanduíche, bonequinhos, o São Paulo que fez uma jogada de marketing violenta, o Daniel Alves que é São Paulino, já está milionário, né? Um jogador que ganhou 40 títulos, um jogador que não cria caso fora de campo, faz marketing, um jogador que agrega. Trouxe para o São Paulo só de camiseta, que vai vender de camiseta do Daniel Alves, o melhor jogador da Copa Sul-Americana agora, que o Brasil foi campeão, né? Copa América. O melhor jogador está aqui no São Paulo. Parabéns ao São Paulo por esse investimento, né? O Flamengo, que tem um orçamento milionário, quer trazer o Balotelli. Mas treinador estrangeiro no meio do campeonato, complexo. E o Santos, na liderança, né? Enfrenta o São Paulo num jogo às 17 horas no Morumbi. Bom, Justiça autoriza a transferência de Lula para São Paulo. Opa! Alexandre Frota, Frotinha, artista, contraria o PSL, já está brigando no PSL, Frota, calma. No segundo turno da reforma, ele diz que foi preterido da vice-liderança do partido por ter criticado a indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada dos Estados Unidos. Frota diz que é nepotismo. O Alexandre Frota não é fácil. Pensa que vai entortar o menino aí, mas não é tão simples assim não, entendeu? A área da Amazônia alerta com o desmatamento de 278% em julho, comparado a 2018. Então o Bolsonaro tem que tomar conta lá da Amazônia, que senão os caras vão rapar tudo, né? O último que sair vai apagar a luz. Bom, o Bolsonaro vai indicar um novo PGR até a próxima segunda-feira, né? O dólar supera 3,99, com aversão de risco no exterior por disputa China e Estados Unidos. Ficam brigando os dois lá e o dólar vai subindo aqui, né? Bom, com 370 votos a 124, a Câmara aprova em segundo turno o texto base da reforma da Previdência. Aqui na Baixada Santista temos também o problema da aprovação na Câmara de Santos, da lei que proíbe canis e gatis e venda de animais, tal, um burburinho, né? Até uma divisão nas proteção animal, porque tem protetora que divulga o animal na rua, né? Com gaiola, tal, também não vai poder. E também cara que só tem loja de aquário, meu amigo Ronaldo da Aquaord, só vende aquário, não pode ter aquário também. Bom, tem 90 dias para o prefeito sancionar. O Rui de Rossi me autorizou a falar que o advogado da Câmara falou que é inconstitucional. E eu, desde o começo, falo que é inconstitucional aqui. Mas, né? E os vereadores garantiram que se voltar o projeto, o prefeito não aprovar, não vai ter, deixa que eu deixo. Aí ninguém vai bater no prefeito, não aprovou, voltou, para na Câmara mesmo. Vários vereadores já confessaram que aprovaram para apoiar o Furtado, mas que na hora do vamos ver, né? Se voltar da prefeitura, não aprova. Então, está causando pânico, né? Em donos de, em vez de lojas que vendem, só vendem mais peixes, né? Porque a pessoa fica meio preocupada, porque não vai poder vender nada, o cara vende peixe, se não vende peixe, não vende insumo também, né? Então é complexo a questão, né? É muito complexa essa questão. Bom, temos aqui fazer o programa, o jornalista Fernando de Maria, né? Que já trouxe para mim aqui o Boc News, jornal de graça, que é veiculado todo domingo de graça, você pega lá na Clínica Filete, pega no Santa Cecília, pega na Unimes, pega um monte de lugar aí, o Boc News aqui do Fernando de Maria, passar aqui para os nossos também comentários de hoje, o vereador, a hora vereador, a hora diretor, né? O Jorge Fernandes está aqui, radialista, a voz bonita da TV Com aqui, o Jornal Boqueirão. Mandar um abraço para o Chalub do Boc News, o Jairo que está viajando, o Felipe, a Ana, a Carla que manda em tudo lá, né? A Carla, tem o Romildo também, não é isso? Romilson. A Carla que manda em tudo lá, a Carla manda tudo, põe o jornal na linha, né? Ronaldo também? Ronaldo e tal, e tá tudo tranquilo lá. Fernando de Maria, um prazer ter você aqui nesta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2018. Obrigado, Filete. 19. Opa, obrigado, Filete, obrigado, Jorge, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Assuntos não faltam, nem que nem você elencou aí, assuntos não faltam aí nesta ensolarada tarde de quarta-feira. Eu falei 2018 que eu tomei um susto aqui, que aumentou 278% de desmatamento da Amazônia, quase 3 vezes, comparando o mês de julho com o mês de julho de 2018, né? Então a coisa não está tão simples lá não, né? Tem que ter um aperto lá, fiscalização, colocar o exército lá, resolver essa questão aí do desmatamento na Amazônia. Jorge Fernandes, uma grata satisfação ter mais uma vez você aqui no programa.
Pô, para mim é um prazer realmente participar, que essa imensidão de pessoas que te acompanham todos os dias aqui, e mais ter o meu professor, Fernando de Maria, professor nosso da universidade. Cheguei aqui graças a essas pessoas maravilhosas. A questão inicial que você colocou aí, Filete, com relação ao Daniel Alves, me permite? Sim. 400% na venda de camisas. 10 anos que o São Paulo não ganha um título. Será que vai resolver? É um bom jogador, né? Se você colocar o lateral que vai vir aí e ele no meio campo, eu acho que, veja bem, ele não tá para resolver, ele tá para ajudar, né? Para ajudar, mas tipo, o Cuca é um bom treinador, ele tem aquelas maluquices dele, maluco riscado, ele entende. O Daniel Alves some em qualquer time, foi o melhor jogador da Copa, é um bom jogador, né? Traz marketing, agrega pro clube, perfeito, vai agregar vestiário, eu acho que é um bom jogador, né? Perfeitamente. Concordo contigo, quero parabenizar a diretoria de São Paulo pelo marketing feito envolvendo aí até noticiário internacional falando a respeito do Daniel Alves. Parabéns ao marketing do São Paulo. Você pôr 40 mil pessoas numa segunda-feira gelada, numa segunda não, numa terça gelada no Morumbi, né? Eu acho que já é um bom indicativo, né? 40 mil pessoas. São Paulo é um time rico. Passa por um tal. R$5 cada um, você já ganhou 520 mil só ontem, na pipoca e nos R$5. Aí agregou com o torcedor, chamou o torcedor, chamou o Raí, chamou o Luiz Fabiano, tava lá também o uruguaio, né? Então, tipo assim, o time do São Paulo, os grandes ídolos do São Paulo, eu acho que agrega. O São Paulo é um time grande, não quer dizer que vai ganhar o título, né? Mas é um jogador que vai agregar a marca São Paulo, né? Perfeitamente. Entendeu? É igual o Ronaldo quando veio no Corinthians. O Corinthians estava sem caixa, trouxe o Ronaldo, arrumou 5 patrocinadores, né? Então, às vezes, agrega a marca, né? Sim, sem dúvida. Achou boa a contratação, Xalobi? Sim, é uma contratação bem interessante, importante, até porque o São Paulo vive, obviamente, essa seca de títulos, né, principalmente, e isso, obviamente, agrega e há uma potencialidade enorme, porque é uma marca forte, São Paulo, e agora agregando com um novo jogador, nível de seleção, que é interessante também a vinda efetivamente de atletas, né, da Europa. O São Paulo também contratou também um outro jogador também da Europa vindo aqui para o Brasil. Então está mudando um pouco a rota, né? Interessante nesse sentido. Também vai ter o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial, que vai ser os 2019, 2017, 18, 19, 20 campeão da Libertadores. Depois vai ser os 4 da Sul-Americana vão disputar e vão 2. Então vão 6 da Sul-América aqui para disputar o Mundial de Clubes, né? Então também a FIFA também não vai querer só clube fraco do Brasil. Então o jogador também vê uma possibilidade de aparecer, né? Exatamente. Também é uma coisa boa. Ô, Fernando de Maria, você tem muitos números aí, eu vi um monte de número aqui, meu Deus do céu. Isso é uma tabela. A tabela aqui. Tá me lembrando o cálculo 1, que eu fiz cálculo 2. Sabe que medicina veterinária faz cálculo 1, cálculo 2, físico, básico é complicado. Pedro Filete que eu diga, né? Ele levou todo dia para fazer esse número. 3 horas fazendo essas contas aqui. Com esse tema da reforma da Previdência, né, Filete Jorge, que é um tema que obviamente interessa especialmente aqueles que ainda estão em atividade, né? Aí eu entrei no portal do INSS e peguei os dados da Baixada Santista, né, as 9 cidades da Baixada Santista, e tem alguns indicadores que são muito interessantes. A gente sabe aí que a reforma na Câmara hoje, agora estão votando só alguns destaques, mas a reforma já passou na Câmara, né, até em segunda votação, só alguns destaques, provavelmente hoje à noite isso seja completado, mais tardar amanhã, que aí depois segue para o Senado e aí tem aí mais todo o trâmite do Senado. Há uma discussão grande também se haverá inclusão dos estados e municípios no Senado. Talvez esse seja o ponto mais central a ser destacado, e aí obviamente essa parte volta novamente para a Câmara se isso acontecer. Enfim, a previsão é, acredito, lá para outubro, novembro, a reforma já esteja concluída e dar um novo cenário, uma nova perspectiva. Mas é importante também identificar o nosso telespectador, independente aí de paixão ideológica, aí não é questão desse sentido, porque os números são frios e mostram muito claramente isso. Todo mundo sabe que a gente tem um volume muito grande de aposentados e pensionistas, né, na Baixada Santista. Isso é fato, né? Aí com os números a gente consegue mensurar melhor o quanto isso representa. Vocês terem uma ideia, só no ano passado, eu estou falando só de aposentados e pensionistas do INSS, não estou falando nada de poder público, Receita, enfim, outros organismos que tem CODESP, né, e outros organismos nesse sentido que tem uma contribuição adicional. Só no ano passado,
que é o último levantamento que tem, circularam na região de aposentados e pensionistas 7 bilhões 260 milhões de reais. 7 bilhões 260 milhões de reais. Só Santos, eu estou falando de aposentados, pensionistas e também benefícios assistenciais, tá? Aí entra auxílio doença, enfim, outros benefícios. Só Santos, quase 3 bilhões de reais. Isso é maior ou praticamente igual ao orçamento que a cidade tem. Ou seja, os aposentados e pensionistas só Santos, recebem o equivalente à arrecadação, à previsão orçamentária do município como Santos. Então, para vocês terem uma ideia, por isso que a gente tem tanta agência bancária, por isso que a gente tem tanta farmácia nessa cidade, porque você tem um dinheiro circulando que é importantíssimo nesse sentido. Né? Isso é importante. E tem algumas curiosidades que o ponto central que vai mudar com a reforma da Previdência é a questão do tempo de contribuição. Né? As pessoas vão ter que trabalhar mais para poder se aposentar. Então, um dado interessante. A Baixada Santista, para vocês terem uma ideia, 55,5% das aposentadorias são por pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição. Ou seja, começaram a trabalhar mais cedo, completaram os 35 anos de contribuição e, obviamente, tem a questão da idade e fica para o segundo plano. Por idade mesmo, só 20,5%. E por invalidez, 24%. Isso é um indicador importante. Por quê? Na média nacional, ou seja, no Brasil inteiro, a média de aposentadoria por idade é de 38,4%, ou seja, quase o dobro da média que a gente tem aqui na Baixada Santista. Porque as pessoas estão aposentando aqui por invalidez? Não, por tempo de contribuição principalmente que vai ser alterado. Né? E a invalidez é 24%, a média nacional é de 16%. Sim. Né? E a média por tempo de contribuição no país é 45%. Então isso mostra que a reforma da Previdência vai ter um impacto enorme na economia regional, porque vai diminuir, obviamente, a questão salarial. Como a gente tem muita gente, se manter essa proporção de a 16 médio e longo prazo, para 24 por invalidez, que a pessoa ganha menos, a médio e longo prazo, aquilo vai impactar a região aqui. Exatamente. Pensão, por exemplo, pensão, está claro, a pensionista vai receber 50% do valor, como se o aluguel fosse cortado pela metade. Isso é um pacote de maldade, né? Exatamente. Porque a mulher, de repente, podia fazer... Eles têm medo, né, na minha opinião, daquela mulher de 20 anos que casa com aquele bonitão de 80, né? Certo? Tudo bem. Mas aí, por exemplo, são as exceções. Podia fazer uma regra. Casamentos com mais de 10 anos. Ou seja, aí, por exemplo, para fazer essa maldade, tudo bem. Pessoas que casarem com mais de 70 anos, um dos cônjuges, né? Com mais de 70 anos, tem que ficar pelo menos... A idade também. Tem que ficar pelo menos 5 anos casados, ou 10 anos casados. Mas é sacanagem. Tudo bem, vai pegar alguém que casou por amor mesmo. Vai existir. Mas não vai pegar aquela menina que casou por amor com 20 anos, com mais de 25, e o marido sofreu um acidente, e ela está com um filhinho de 1 ano e vai ficar desguarnecida. Isso é uma maldade, né? Isso é uma maldade. Agora, eles estão preocupados com aquela pessoa de 80 anos que tem uma cuidadora, e o cara fala, poxa, já que meus filhos não dão atenção para mim, vou passar para você, para cuidadora, meu auxílio, vamos casar, tal. Tudo bem, aí você faz uma regrinha para matar isso. Depois de 70 anos de idade, qualquer um dos dois tem que permanecer, ou quem vai passar para o outro, tem que permanecer pelo menos 8 anos casados. Pronto. Aí é uma maldadezinha pequenininha, né? Mas afeta e muito. Imagina um casal que já está beirando os 70 anos, sim. Né? E aí um casal, né, que uma dos cônjuges morre antes da promulgação da lei, e o outro que morre no dia seguinte da promulgação da lei. Já vai haver uma baita diferença. Se o casal, a aposentadoria daquela pessoa ali de R$3.000, aquela viúva vai receber lá integral como é hoje. Se for um dia depois da promulgação da lei, ou no mesmo dia, já vai receber a metade. Só que as contas são... Quando ela mais precisa, aí ela vai pagar metade, vamos supor, 3 mil, tudo bem, ela mora um apartamento pequeno, paga condomínio e tal. A 1,5, ela vai pagar condomínio, plano de saúde e já não dá o dinheiro. Já não dá o dinheiro. Quer dizer, se ela pagar 800... Porque o aluguel não se racha. Se ela paga 800, vamos dizer que ela tem a casa própria, 600 de condomínio, 800 de plano de saúde, né? Água, luz, mais 200 ali e tal, né? Condomínio, ela vai ver lá com R$800 para ela comer e tal, né? Aí você passa para 1,5, entendeu? Quer dizer, é uma maldade violenta. Isso é pior. À medida que a pessoa está chegando no final da vida também. Sim. Mas eu estou falando de uma faixa etária que boa parte das pessoas
aqui na região estão nessa faixa etária, né? Pensionistas, por exemplo, representam, pra vocês terem uma ideia, também 24%. Né, de pensionistas, é um número elevado. Então, de cada 4 pessoas que tá andando na rua, uma está aposentada, é isso? O impacto, é isso? Assim, não, isso em termos valores. Aqui, de valor, em termos de grana, então, de grana, de Quer pensões. dizer que de cada 10 reais que entram numa farmácia, por exemplo, assim, no comércio, 2,50 são de aposentados. É isso? Você tem aqui na Baixada, só para ter uma noção, a média nacional de aposentados, aí total de aposentados, só aposentados, a média nacional equivale, são 20,6 milhões de brasileiros que estão aposentados, tá? Só via INSS. Quantos brasileiros? 20,6 milhões, que equivale a 9,9% do total da população. Na Baixada Santista, são 183.016 aposentados, que equivale aí a 10,8%. Essa diferença de 1 ponto percentual equivale que, proporcionalmente, a gente tem 16 mil aposentados a mais do que a média que seria em relação ao país. Mas aí, aí também é aquela cidade que a pessoa fala, cara tá em São Paulo, trabalhou, Campinas, só fala, poxa, meu sonho é morar em Praia Grande, é morar em São Vicente, é morar na praia. Sim. Agora iluminou São Vicente, eu vou aposentar, vou comprar um apartamentozinho lá, vou comer uns netinhos pra praia, ou não sei o quê. Então, é o sonho que a pessoa tem de morar. Sim. E aqui os números comprovam isso. E isso é um dinheiro que entra na economia da região. Entra na economia, por isso que a gente tem tanta agência bancária, tanta farmácia, entra na economia, né, do dia a dia. É com isso que paga-se aluguel, muitas vezes, ou paga-se as compras básicas em supermercados também. São várias redes de supermercados que nós temos aqui, supermercados de bairro, enfim. Isso movimenta a economia. Só que a médio e longo prazo, se a região não se atentar a isso, né, obviamente isso vai ter um impacto direto na economia da Baixada. Né? Porque é uma realidade que se impõe. Por exemplo, dos pensionistas, as pensões por mortes, você tem uma ideia, Filete e Jorge, são no Brasil 7,8 milhões de pensionistas que recebem hoje integral, que seja até o salário mínimo, mas que seja integral. Equivale a 3,7% da toda a população. Só que na Baixada, isso representa 4,3%, ou seja, esse meio ponto percentual a mais já equivale a algo em torno de 12 mil pessoas a mais que a média, se a gente mantivesse a mesma média do país. Essas pessoas vão continuar recebendo, né? Vai defasando e tal, tudo bem. Mas elas vão morrer. Aí os outros que entrarem nesse lugar, o cara que está em São Paulo já agora vai receber menos, então ele vai consumir menos. Exatamente. E aquele impacto, né? É isso, perfeito, é isso mesmo. Então é um problema para o futuro, que a região já perdeu a Cosipos e Minas já não é a mesma coisa. O CAIS também já perdeu o emprego. Então a gente está perdendo emprego e não está criando novos empregos. Exatamente. E as pessoas que vão vir aposentar e vão morar em Santos, que as pessoas vão ter que estar em Santos, São Vicente, Guarujá, elas vão vir com poder aquisitivo menor daqui para frente se for aprovado todo esse pacote aí, não é isso, Jorge? Evidentemente, eu quero parabenizar plenamente. Em primeira mão isso, hein? Primeira mão. Vai sair no jornal depois? Vamos. Site e jornal. Quero parabenizar ao Fernando, como também ao Boca News, por essa pesquisa interessante. Eu não sou contra a reforma da Previdência, fique bem claro isso. Ela tem que acontecer. Prejuízo, vamos ter. A GEM, os novos municípios devem se interagir com essa pesquisa. Por quê? Nós já vivemos um momento interessante aqui em Santos, com o fechamento do comércio da cidade de Santos. O Porto, como falou muito bem o Filete, já perdeu muito também. Agora, com essa perda de 183 mil aposentados aqui, está o motivo aí, porque tantas farmácias, porque tudo se resolve aqui, todo mundo se aposenta, como disse bem o Filete, vem para Santos. Isso vai mudar. Se nós não nos prepararmos para o futuro que já está batendo na porta, a reforma já foi aprovada, a reforma já em segunda. Como é que fica a situação? Então quero convocar e quero também pedir à Câmara de Santos, ou às câmaras do município, se apropriem dessa pesquisa, dessa estatística que está ali, que comprova que os novos municípios irão perderem muito. E é um caso grave. Esse impacto que vai trazer para a região é muito grande. Então, se nós não atentarmos nessa pesquisa e começar a trabalhar agora, neste momento, com certeza, daqui a 10, 12 anos, vai ficar muito pior essa situação. Por esse motivo, eu quero parabenizar você por essa pesquisa.
Bom, hoje é aniversário do Caetano Veloso, olha lá o Caetano Veloso, que cantou Menino do Rio, olha lá Caetano Veloso. Esses aí nunca envelhece, estão todos aí, a família do Caetano, tá tudo aí, né? Um pouco mais para a esquerda, mas tal, mas não sei o quê, mas tá aí o Caetano Veloso, parabéns, um dos maiores cantores aí da América do Sul, né? Conhecido mundialmente, Caetano Veloso, embora eu acho que ele não devia entrar tanto na ideologia política, mas é um cantor aí muito bacana, que a gente gosta, que músicas maravilhosas. Também no dia 17 tem na Atmas, a Noite da Pizza, do Antônio Carlos da Atmas, aqui ó, Noite da Pizza, rodízio de pizza, bolo, cerveja, uísque, atração musical, faça como o vereador Lincoln Reis, Jorge Fernandes, tá todo mundo lá na Noite da Pizza da Atmas, meu amigo Alegria, meu amigo Moreira trabalha na Câmara, né? Trabalha na Câmara Municipal, Alegria, o Dr. Jaber, todo mundo lá, o Antônio Carlos vai receber você muito bem, e não é aquela pizza grossa não, é massa fina, coisa, não é aquela pizza que você fala, pô, não, uma pizza caprichada lá, da Antônio Carlos, da Atmas, é do Antônio Carlos, já toma aquela cerveja lá, na cerveja, refrigerante, tudo na faixa, tudo no Vasco. O Antônio Carlos é santista, tá falando que segue o líder, mas dia 17 é lá, reserva o seu convite, Rua São Paulo 42, daqui a pouco coloca o telefone aqui. Também temos a festa aqui. Foi bem ótimo. Tem o telefone da Atmas, daqui a pouco coloca aí o telefone da Atmas, do nosso Antônio Carlos, o nosso Darcio Dulce da Baixada Santista. E o Antônio Carlos, além da pizza, que vai ter maravilhosa, tem o show particular do Antônio Carlos. Ele canta. Ele e o Macaé, então uma dupla. Depois de 10h30, 11 horas, quando eles já tomaram muito refrigerante, fica legal pra caramba cantando. Também temos aqui, o Dario Gonzalez deve estar envolvido nisso aqui também. Festa do Bom Jesus da Ilha Daiana. Você que não conhece a Ilha Daiana, tal, você conhece Estados Unidos, conhece Nordeste, mas tem que conhecer aqui também. Olha a Ilha Daiana aqui, música, alimentação, dia 10 e 11 de agosto, agora esse fim de semana, né? 10 e 11 de agosto, das 10 à meia-noite, olha lá, festa do Bom Jesus, né? Aí você pega, como é que vai ser? Vão ter barquinhas lá? Como é que é o negócio? Tem barquinha durante todo o dia, que 2 dias da apresentação, e é um lugar maravilhoso, onde você pode degustar um peixe da melhor qualidade. Então estou com todos os convidados, eu vou estar lá, vários shows, como todos os anos, a gente participa daquela população. Você vai no sábado ou domingo? Eu vou no domingo. Não, eu vou no dia 11, domingo, né? Domingo, é o dia dos pais. Estarei lá também. Vamos também? Vamos bater umas fotos aqui para passar no programa e tal. Entendeu? Então, festa do Bom Jesus, né? E daí no outro sábado, dia 17, você vai comer a pizza lá na Atmas, Rua São Paulo 42, né? Bom, como eu continuando o programa aqui, o Alexandre Frota contrariou o PSL no segundo turno da reforma e está reclamando que ele criticou a indicação do Eduardo Bolsonaro. Aí ele ia ser o vice-líder do partido, já deram aquela tesourada nele lá, falou mal do filho do homem, né? O filho do homem falou que o Alcatra é sempre o filho dele, né? O Alcatra, o filho é mignon e tal, normal. Então, o filho do nosso amigo, o presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que vai para a Embaixada dos Estados Unidos, possivelmente. O que você acha? Ligue para a gente, mande perguntas para o Jorge Fernandes ou para o Fernando de Maria, 2 jornalistas aí de 4 costados aqui da Baixada Santista, 13 para quem é fora de Santos, 99711-5545. Perguntas, fale sobre o buraco da sua rua, elogie um atendimento médico, psiquiátrico, critique também e tal. Mensagem também, o que você acha? É certo o Bolsonaro indicar seu filho para a Embaixada dos Estados Unidos? O que você acha dessa questão aí? E o Frotinha o Frota tá bravo, né? O Alexandre Frota tem demonstrado aí uma certa irritação com o governo, e isso daí, né, ele acho que foi o único deputado que se absteve de votar nessa noite, né, que foi agora no segundo turno. Tiveram mais 2 deputados, parece que mudaram de voto, né, inclusive um do PSB e o outro aqui de São Paulo, aquele professor palestrante, né, que é Luiz Flávio, né, e Luiz Flávio Gomes. Mudou de voto. 2 parlamentares, né, parece que eu fiz as contas no PDT, a mesma quantidade, foram 11 deputados contrários e mantiveram. O PSB, que parece que aumentou o número eu não me recordo exatamente, mas o Luiz Flávio ele mudou nesse sentido, que são os 2 partidos, digamos assim, que estavam
que estavam aí... De apoio, né? Não, na realidade o PDT e o PSB, talvez aí as consequências que vão advir aí, é uma outra discussão nesse sentido, né? Que pode acontecer com esse deputado. Não vão querer perder a verba partidária, né? Aí tem essa tem outra a nossa questão. deputada aqui, Rosana Vale, que está envolvida tal, na questão, mas vão querer perder essa verba aí, vão querer mandar deputado para outro partido, é difícil também, né? Complicado, e é complicado, e hoje a transparência, aí você coloca isso vai para a internet, aí o partido fica desmoralizado, pô, quer dizer que o vereador tem que votar como o partido vota, as pessoas não entendem muito isso, né? Por exemplo, ontem o Lincoln Reis, numa live lá do coisa, falou, eu não concordo em não vender bicho, em não vender peixinho, mas para ajudar o furtado tal, né? Quer dizer, mas se voltar, mas assim, aí tudo bem, as pessoas que estão lá dentro entendem, mas quem está fora, pô, mas então, por que não votou? Tá votando a favor do, quer dizer que se ele falar que nós temos que andar de ônibus tudo vermelho, a gente tem que concordar, tal, ou verde, tal, quer dizer, complexo, né? Mas é uma coisa que quem está lá dentro também sofre pressão, né? Perfeitamente. É isso que eu digo ao Jorge está muito bem. O que aconteceu? Eu acho que ele não foi muito feliz nessa colocação, o nobre vereador Lincoln Reis, porque nós não temos nada. O que está acontecendo na Câmara? Ele poderia muito bem ter falado uma outra coisa, mas é a opinião dele. Eu acho que ele falou com o coração, né? É verdade. E às vezes quando você fala coração, você erra, né? Porque o vereador tem que ter opinião, se é ou não é. É o caso agora do próprio Alexandre de Frota, você acabou de falar pouco distante. Ele criticou e sofreu as consequências. Estou muito preocupado com o seguinte fato. Mas o eleitorado dele está fiel a ele, né? Perfeitamente. O cara que votou nele fala, pô, esse cara aqui ele está me representando, né? Ir contra o governo Bolsonaro hoje está ficando muito difícil. Todas as pessoas que foram contra ele ou contra os filhos estão tendo dificuldades, Fernando e também Filete, por quê? A cada membro que cai do governo, ele coloca um militar. Alguma coisa está acontecendo. Então, ele tem um modo de governar. Não vou ser crítico a ele não, porque apesar dele falar coisas que não são no momento, o país está andando, está caminhando. Ele fez do Congresso trabalhar, mas a minha preocupação vai nesse sentido. Foi contra o governo, automaticamente vai ter uma represália. Esse episódio que aconteceu no estado do Corinthians é um grande exemplo. Isso é um alerta também. Sim, com certeza. O torcedor simplesmente foi agredido pela PM, quer dizer, e ganhou uma projeção aí que talvez não esperasse. Isso é sinal. A gente é uma ditadura um pouco sutil, né? Que a gente está vivenciando no momento. Se você vai contra, e aqui não estou dizendo que nem eu falei esses números, não estou dizendo qualquer relação ideológica, é uma relação realista. Você até falou que a reforma é necessária, talvez não nesses moldes, né? É importantíssima, mas é importante também a gente estar preparado para o que vem por aí também, né? Então é importante, porque toda ação há uma reação. Uma reação, é verdade. Bom, já falamos aqui do São Paulo, Daniel Alves, falamos aqui do Alexandre Frota, falamos do Campeonato Brasileiro, reforma da Previdência, impacto para a Baixada, festa de Bom Jesus, pizza na Atmas. Vamos ter que chamar um break. Você já sabe, né? Aquele canal direto com você, 13997115545, o WhatsApp aqui da TV Com. Você manda mensagem, nós vamos responder agora no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita.
Apoio TV Com. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas. E mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta à nossa reação nessa quarta-feira de calor aqui em Santos, dia 7 de agosto de 2019, com o jornalista Jorge Fernandes e também o jornalista Fernando de Maria, né? Muitas participações, Tereza Boiro-Wolff, a Elma mandando um abraço aqui para o programa, a Alessandra Vacante também, o Moreira, que é seu amigo lá da Câmara Municipal, mandou um abraço para você, Jorge Fernandes, também para o nosso Fernando de Maria. E muitas perguntas aqui, né? O pai morreu, o filho assume a movimentação bancária e as contas da casa. Pior a mãe que nem sabe quanto ganha. Assim eles vivem de pensão. Não falo meu nome, né? Não quero brigar com a família. Deveriam fazer uma pesquisa, Fernando, com jovens que não trabalham e não vêm com conversinha de fazer bico. Basta ver que o pai morreu e ele parou de trabalhar. Então, está falando a questão das pessoas que não trabalham. Né? São casos, é claro, que existem casos específicos aí, né? Se ele achar que dá para... Se o pai dele deixou uma pensão para a mãe, uma pensão boa, e que ele acha que ele não vai ser feliz trabalhando, né? Porque eu acho que o trabalho é uma felicidade para a pessoa quando faz o que gosta, né? O Jorge faz o que gosta, eu também, você também. Eu acho que a gente faz com amor. Mas se ele não acha nada que o complete e ele ficar vivendo da pensão do pai, também só que uma hora essa pensão acaba, porque a mãe também... Se a mãe partir, né? Exatamente, ele vai ficar, né? Então... ele não é filha de militar, né? Se fosse ainda filha de militar, se não casasse, poderia receber. Mas ele, como sendo homem, né? A nossa telespectadora que eu falei, acabei falando o nome, mas enfim, porque eu fui lendo, né? Enfim, é questão do... Vai acabar um dia, né? Bom, temos aqui também a nossa psicóloga Dalgisa,
É verdade, Eduardo, discussões políticas para falar do coração, e ser verdadeiro há de ser racional, inteligência emocional para não se queimar, né? Então ela está falando da questão do Lincoln, que falou que ele é meio, assim, ele é a favor de uma coisa e contra outros da lei, mas acabou votando para ajudar o vereador, né? O Benedito tal, que eu acredito que vai dividir um pouco a causa também, né? Porque já tem gente reclamando, principalmente o pessoal do Mapan, né? Tal, lógico, o Mapan tem 200 sócios, vai ter um que não vai reclamar, mas a maioria, a boca pequena, falando que se não pode vender animais em pet shop, que eu acho que também, eu nunca vendi cachorro e gato em pet shop, sempre doei, mas também não pode vender a peixe, já começa a complicar um pouco mais, né? Também não roedores, pode... Roedores e tal, aí não pode, você não pode vender o coelhinho, o peixinho, mata essas lojas de aquário todas, né? Sim. E aí o que acontece? O cara vai comprar o peixe lá em São Vicente, Praia Grande, até chegar lá e por lá, aí ele já compra lá um insumo lá também, já compra bomba lá também, faz tudo lá, né? Então já complica. E também tem a questão da feira de rua. O cara fala, pô, peraí, eu tenho um pet shop para minha mãe. Minha mãe nunca vendeu animalzinho, sempre nós tivemos trabalho de doar animal. Então nunca a gente expôs animal. Nem estou falando que quem expõe é ruim, quem expõe... Nunca expusemos animal. Então pra gente a perda vai ser, né? Mas, de repente, o cara que perdeu fala, legal, perdi. Aí o cara tem um advogado na lojas grandes, né? Tudo. O cara vai chegar e falar, pô, então não pode ter animal na rua no Gonzaga na feira. Aí já bate lá no Mapan. Então eu acho que essa questão, na minha opinião, e vou escrever aqui, anotem, é o vereador da causa animal que fez muita coisa boa para a causa animal, ele está dividindo a categoria. Tem muito criador que é protetor também. Eu conheço vários criadores que têm animais virados em casa também. Eles são protetores. Eu sou protetor, pego o animal na rua e dou. Meu irmão é protetor, minha mãe, todos os meus funcionários são. Aí nós também já fomos criadores de boxer, mas a gente dava os cachorros. Eu dei uma pro Paulinho Chifre, um cachorro, eu dei para várias pessoas aqui em Santos Boxer. Nunca vendi, mas eu também era criador. Então mexe com criador, protetor. Então tem o criador que é protetor também. Então isso causa uma desunião. Por exemplo, o criador hoje ele é perseguido, bom criador, o protetor que expõe animal na rua vai ser perseguido. Eu acho que vai ser, se aprovar isso aí, vão fechar essas lojas que só vendem peixes. Quer dizer, tem vereador querendo pôr ambulante sem legalização na rua. E estamos querendo fechar estabelecimento comercial? Complexo, hein? Que nem você tinha comentado, Filete, tem um viés, dependendo da causa, que é importante, isso daí, ninguém discute isso, né? Mas assim, tem um viés que você está influenciando na iniciativa privada. Por isso que entra a questão inconstitucional. Você está influenciando na iniciativa, está impedindo da empresa poder comercializar um produto, porque não há nada de ilegal vender peixe, por exemplo. Eu estou falando em âmbito nacional, por exemplo. Não há nada de ilegal desde que cumprido as regras, as determinações. Então, eu acho que a tendência, o prefeito deve não sancionar essa lei, e caso isso venha a ser levado, obviamente, juridicamente, como foi o caso dos fogos de artifício também. Sim. Né? Os fogos de artifício, os animais, o embarque de animais, né, no porto também, que causou aquela discussão importante, mas assim, hoje os fogos de artifício está barrado por uma liminar, que eu saiba isso. Eu não sei se houve alguma alteração. Então, e o fogos de artifício, tem 3 casas que vendem fogos aqui. Lógico, ia ter desemprego, mas imagine quantas lojas de aquário que existem, né? Tudo bem. Aí, tal. Agora você vê, os bois, eu também acho sofrimento dos bois, teria que melhorar tal. Mas não está embarcando aqui, está embarcando em São Sebastião. O Jorge vai falar, perdemos divisa para cá e estão embarcando. Agora, por que os protetores, que são uma classe bacana, que eu me incluo, mas esses protetores que foram lá, não vão para São Sebastião protestar lá? Aqui lá o prefeito fala, filhote, aqui nós já temos a Petrobras, aqui vocês não vêm não. Aqui nós pegamos um cachorrinho de rua, castramos, o Filete já veio aqui, a Bela já castrou animal pra gente, ajudou em campanha e tal. Mas aqui vocês não vêm não, que o boizinho vai embarcar por aqui. Tudo bem, mas se tivesse, não vamos embarcar mais boi para lugar nenhum. Pô, legal, pelo menos assim, né? Mas o Brasil vive dessa exportação. E muita gente que está lá come carne também. Mas tudo bem, vamos supor que, poxa, legal, venceu a causa. Não venceu nada. Tirou de Santos, tirou divisa daqui, tirou dinheiro de asfaltamento, tirou dinheiro de merenda de criança. A sua empregada, que você foi lá para o seu carrão lá no porto, a sua empregada, a sua ajudante doméstica, que põe um filho na creche, perdeu aquele leitinho que estava melhorado. As escolas precisam de reforma, não vão ter. Ou seja, em São Sebastião está embarcando lá. Só mudamos o local, gente. Continua do mesmo jeito. Tiramos a prostituição infantil do mercado e colocamos, né, em frente à prefeitura, vamos dizer assim. Não melhorou nada. Só estamos desviando o foco. Estou errado, Jorge? Está certíssimo. Aliás, eu quero dizer que a própria
procuradora do município, Renata Reis, perdão, tem uma visão nesse sentido, doutor Silvio também. Eu acredito que essa situação, o prefeito Paulo Alexandre, uma visão de longo alcance, vai poder mudar essa situação. Sim, mas a questão assim, eu acho que a proteção animal está certo. Pô, mas você vê, até o Beto Mansur foi lá, falou aí do embarque, se queimou um pouco. Mas na verdade, talvez não precisava ter aquele rigor todo, mas o que ele falou está acontecendo em São Sebastião. Ou seja, não está acontecendo na Bonita Santos, está acontecendo na Bonita São Sebastião. Agora, por que o cara não volta para cá que é melhor embarque? Não, lá não, né, meu? Lá os caras vão fazer piquete na porta, o prefeito me liga, vai deputado lá e não sei o quê. Não, no Santos não dá. Pô, não dá. Eu pago um pouquinho mais aqui em São Sebastião, é um pouco mais, eu não tenho dor de cabeça nenhuma, o prefeito me atende, toma um iscão comigo lá e tal. Perdeu divisa. Agora, se tivesse passado para outro estado, aí a gastrite era menor. Mas passou para o mesmo estado, ou seja, foi para não, tudo bem, pô, o estado de São Paulo não tem essa maldade, para as pessoas que acham tal, mas passou para o mesmo estado, quer dizer, não mudou nada, só perdeu divisa para Santos, perde-se emprego aqui no Cais. É importante lembrar que tudo isso aí vem do lobby. No caso dos bois que eram exportados aqui pelo nosso município, que houve aquela manifestação, houve um lobby dos trabalhadores também. Mudou essa história, tanto é que hoje já podemos ter, só que foram para lá pela disputa que existe tarifária nesse momento. Eu quero dizer que houve uma audiência pública pedida pelo Benedito Furtado, as pessoas lá estiveram, mas no dia da votação, você não esteve lá presente. Então, esse motivo, essa pressão, não digo que a Câmara fez a sugestão, houve alguma sugestão na Câmara, alguém pode ser penalizado, nada disso. Eu quero dizer que tem que haver a participação do público na Câmara também. Mas a audiência pública teve, Jorge? Teve audiência pública. Mas foi 19 horas. Aí a sessão na Câmara foi 18, muita gente trabalha. É complexo. O cara está trabalhando, o cara vai sair 18 horas. Aí você chega lá 18h15, não pode falar mais. Interesse. Não, eu sei, é o interesse. Mas, por exemplo, na audiência pública dos criadores lá, foi mais criador que protetor. E os protetores falaram muito bem, e os criadores falaram, sou criador, eu sou criador e sou protetor. E vim aqui porque tem 355 raças no Brasil, que a gente exporta, tem melhoramento genético, os caras explicaram tudo, tinha advogado, veterinário e médico lá falando tal. Então, foi legal. Mas aí, por exemplo, aí uma audiência, outra audiência, as pessoas não podem. Teve uma senhora que é advogada, médica, veterinária, bióloga e fiscal. Ela veio de Minas Gerais, ela é criadora, falou muito bem, defendeu a criação nacional e tal. Só que ela não pode vir toda hora para Santos aqui. E aí acontece uma audiência em Santos, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. A Mônica Grimaldi, ela não veio em Santos porque estava em São Paulo. Então, o movimento perde força, porque, lógico, o vereador é político. Eles começam a fazer muita audiência, o cara não consegue vir todos. Por exemplo, Paulo Eduardo Costa, ele estava em São Paulo, não conseguiu vir. Na outra ele foi. Chegou atrasado, barraram ele, né? O vereador Furtado, ele falou, tá gravado, hein? Teve uma invasão de criadores. Peraí, calma, vereador. Audiência pública. O dinheiro público é nosso, é meu, é da minha funcionária, é do meu patrão no Santa Cecília, é nosso. A audiência pública, né? Então o que aconteceu? Foi complexo, porque ele falou, ele pôs no Facebook lá, a audiência pública, aí uma invasão de criadores. Não é uma invasão. Então, agora, não existe essa briga de protetores. Eu tenho amizade com um monte de protetor, um monte de criador. Essa briga que estão criando, ela não existe. Vai ter, anota aqui, vai ter sequela para o futuro. É um fato que vai acontecer, mas continuo na minha tese que, enquanto não houver a pressão, vai continuar como está. Vamos perder? Colocou muito bem aí. O município vai perder muitas divisas com essa questão que realmente o prefeito sancionar. Mas eu continuo dizendo, essa questão é uma questão inconstitucional, concordo com você, e eu acho que não vai, se essa lei ser aprovada, se voltar para a Câmara, como você acabou de colocar, não vão quebrar o veto do prefeito. Mas será que não vão quebrar o veto do prefeito? É uma questão, quem colocou isso para nós aqui não é Jorge Fernandes, foi o próprio Lincoln Reis, falou que é um acordo que, caso o prefeito dê o veto, ele não vai ser quebrado na Câmara. Sim, aqui está o Paulo Eduardo Costa, Mônica Grimaldi, advogada da causa, Paulo Eduardo Costa, a Josiane e tal, dizendo que elas vão marcar uma reunião para conversar com o prefeito Paulo Alexandre sobre essa questão, né? Então, agora é o lobby, né?
os donos de loja de aquários faz o lobbyzinho lá, vai lá, vê se tira. O lobby no aspecto positivo, é bom. Positivo, porque né? Às vezes as pessoas e os protetores também vão fazer. E os protetores faz também, parte do processo. E os protetores também que defendem essa ideia também vão participar. E veja bem, a ideia não é tão errada. Eu acho que vender cachorro em loja de aves, ficar o cachorro o dia todo exposto, não é muito bom, né? E tivemos, por exemplo, o Pets que saiu no Fantástico, que comprou cachorro aí de canil clandestino, sai no Fantástico, põe aí, vocês vão ver. Então, aí eu acho que tem que fiscalizar. Eu acho que 2 fiscais resolveriam isso, para fiscalizar canis e gatis. Gatis ruim, crime. Pessoa é crime, maltrata os animais e tal. Mas os bons têm que continuar, na minha opinião. Mas, enfim, é uma questão para se discutir. O ponto bom é que estamos discutindo. Você passa a ter comércio informal, né? Facilita o comércio informal, da pessoa que bota nas redes sociais, ela comércio informal. Mas a pessoa boa, Fernando, eu vou dar um exemplo. A sua esposa cria gato manicum, gato gigante. Você vai chegar para ela e falar, puxa, eu tenho um jornal, escrevo, sou professor da faculdade, tem aquela vizinha do primeiro andar que não gosta muito da gente porque sei lá, ela parava o carro perto da nossa, me incomodava, eu tinha que chamar ela para tirar o carro, tal, ela vai falar que a gente cria animal aqui, vai denunciar, é melhor não criar mais, amor, não vamos criar mais. Essa parou. O cara que vive disso, que às vezes explora o animal, ele vai para São Vicente. Exatamente. Ele vai para o Guarujá, ele não vai parar de trabalhar com isso. Então, lógico, aí você vai me falar, mas aí vamos tentar politizar as outras cidades, tal, mas é inconstitucional, eu entendo isso, mas vamos aguardar. Justiça autoriza a transferência de Luiz Inácio, o Lula, para São Paulo. A juíza Carolina Lembros atendeu o pedido da Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba, que alegou dificuldades de manter o ex-presidente no local. Não foi determinada a data para transferência. Tem até a piada na internet, né, que o Andrés falou, pode mandar o Lula aqui que eu vou fazer uma prisão aqui no Itaquera Stadium para o Lula ficar lá. É uma brincadeira, né? Que o Andrés falou que vai fazer uma prisão para o Lula ficar lá dentro do Itaquerão e poder acompanhar os jogos do Corinthians. Tudo indica que ele vai para Tremembé 2, né, que é até popularmente chamado da Ilha de Caras, porque presos que ganharam repercussão na mídia, né, caso Nardoni, por exemplo, os irmãos Cravinhos, enfim, aquele médico também lá em Tremembé 2, e tudo indica que isso é uma atitude, é uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, acho que ninguém imaginava esse tipo de situação. Vale lembrar que por essa questão do Guarujá, porque o Lula está preso em razão do triplex em Guarujá, a partir do mês que vem já há a possibilidade de redução da pena, e aí, enfim, nesse sentido, é claro que existem outros processos que estão sendo julgados, mas efetivamente chama a atenção e causou um impacto violento aí no meio político, aí, essa mudança, e a gente está acompanhando aí, que até então são todos fatos novos aí nesse sentido. É porque o Lula já cumpriu 1/6 da pena, está cumprindo, né? Exatamente, e setembro agora completa aí. Se não for condenado em outras das 6 ações que estão tramitando... que é em segunda instância, né? Aí ele... Porque tem o sítio. Ele tem liberdade condicional, não é isso? É isso mesmo, mas eu fico pensando comigo, o que está acontecendo? Essa transferência do ex-presidente Lula para o Tremembé, aliás, é o presídio dos famosos. Só tem famosos lá. Ilha de Caras. Ilha de Caras, isso mesmo. Importante lembrar também que quem pediu foi a própria Justiça. Os advogados de defesa do Lula estão entrando contra essa transferência para São Paulo. Espera um pouquinho. Ele vai ficar perto da família, mas querem que ele fique lá. Alguma coisa não está batendo, na minha opinião. Por que os advogados de defesa não querem que ele venha para São Paulo? Porque lá tá bom? A Justiça alega aqui, lá não é um local para se manter um presidente, não é um presídio, não é uma cadeia. Aí ele vem para São Paulo, aí não quer vir para São Paulo. É aquilo que você falou mesmo, Fernando. Ele agora, no mês de setembro, ele deve receber aí um indulto, ir para a rua, coisa nesse sentido, para acabar essa celeuma em cima do presidente Lula. Bom, vamos deixar que a Justiça decida, né? Bom, o dólar supera quase R$4 o dólar, né? Com essa questão Estados Unidos e China, né? Então, o dólar está alto, o que melhora para quem exporta, mas piora muito para quem importa, piora as peças, enfim, né? Quem viaja, tal. Quem farmacêutico, quem foi passear lá em Miami, Vancouver, né? E gastou em dólar lá, quando chegar para receber no cartão, 6,8 do IOF, ainda paga um dólar alto, não é isso? É verdade. Isso daí é decorrência da situação geopolítica que está acontecendo com a China e os Estados Unidos, né? Aparentemente, se isso se perdurar,
obviamente isso vai ter um impacto a curto prazo até, né? Porque a gente é importador de vários produtos na área, por exemplo, o trigo, por exemplo, né? Obviamente o setor agrícola agradece, mas infelizmente tem vários outros segmentos que a alta do dólar acaba impactando negativamente, como o setor farmacêutico, por exemplo, que obviamente tem uma influência. Se isso se perdurar por algum tempo, e esperamos que essa crise entre China e Estados Unidos seja algo passageiro, mas se ela perdurar por um maior tempo, temos sérios riscos aí para o cenário econômico e obviamente atinge o Brasil, né? Agora que o Brasil tenta, com as reformas, de certa forma sair dessa, de certa forma, situação muito lenta demais até, da necessidade que a população está tendo, até porque são 13 milhões de desempregados, fora os subempregos existentes no Brasil, e a gente precisa acelerar, né, sem fazer qualquer trocadilho com o governador de São Paulo, mas precisamos acelerar porque o tempo urge. E esse cenário econômico mundial, obviamente, afeta não só aqui, mas no mundo todo. E o Brasil, obviamente, fica em segundo plano e o impacto sempre é maior. Bom, tem várias participações aqui. O André Luiz está falando sobre a doença do pombo, que faz a segunda vítima em menos de um ano, né? Aqui na Baixada Santista. E também a Flaviana está falando: Filete, você é profeta. Você já falava há 20 anos no programa do Augusto Escapou de Casa, lá no Santa Cecília, que tinha que fazer um controle ecológico de pombos. Eu falei que o pombo aprendeu a comer chocolate, a comer manteiga, que os lixos eram mal condicionados, que os moradores de rua que aumentaram, eles mexiam no lixo, que hoje o pombo, ele toma o iogurte de morango, ele come chocolate, come manteiga, come fast food, e as pessoas não acreditaram. Que não tem falcão, não tem gavião, e o poder público também não tomou providência. E 20 anos depois está aí o problema: hiperpopulação de pombos. Chegar para o pombo, você está gostando de ver? Não, tem muito pombo, tem muita doença entre a gente, tá difícil os alimentos, eu gosto de comer milhozinho e tal. Aí você critica a pobre da senhorazinha que dá comida, que ela só contribui com 4% do aumento dos pombos. 96% são grãos do porto, lixo mal acondicionado. Para de bater naquela senhorazinha que põe um pãozinho para a rolinha comer. Para, ela só contribui com 4%. Pega no pé do poder público, dos grãos que estão aí, do excesso de morador de rua, que mexe com o lixo. Não bate naquela senhorazinha, ela só contribui com 4%. Outra coisa, as fezes secas dos pombos, que são um problema, que as pessoas têm que tomar cuidado para manusear essas fezes secas, porque aí tem o fungo, não é as fezes úmidas. Então vamos tomar cuidado com as fezes secas, fazer campanha, tal, e com o tempo vai ter que dar o anticoncepcional. 10 dias, 3 vezes por ano, que eu já falava pela Santa Cecília lá embaixo. Aí quando a gente chegava um pouquinho mais, não se mete na parte política, nós não temos mandato, não se mete na parte política, se mete na parte da efetividade, do tratamento. Como tem outras prioridades, saúde, educação, moradia, tal, a questão do pombo ficou esquecida, nós estamos colhendo os frutos hoje. É importante essa questão, muito importante, por quê? Por que deu esse alarde total? Porque veio até meus sentimentos a Clô, porque ela tem um nome, então deu esse alarde total. Não foi a Clô, foi o marido dela, né? O marido dela que veio a falecer. Mas eu fico preocupado porque eu, como portuário, existe muitos pombos no Porto de Santos. E a Companhia Doctar São Paulo, há muitos anos, temos alertado, como você alertou, não tem feito nada. O presidente Cademiro Terço, que assumiu agora a Codesp, tem uma grande responsabilidade, porque muitos trabalhadores do Porto já vieram a óbito com a doença do pombo. E nada foi feito até agora. Portanto, essa nova gestão da Codesp, que está preocupada em pedagiar o Porto, colocar o Porto na bolsa, tem que se preocupar com vidas humanas. E o presidente Cademiro Terço não está preocupado com isso. Portanto, esse alerta seu é o nosso alerta há muitos anos, que estamos perdendo a vida no Porto de Santos. Bom, temos que acabar o programa. Eu queria ouvir aí a questão, rapidinho, meu amigo Fernando de Maria, para a gente encerrar aqui, que o tempo urge, né? Não, é só para... A gente agradece a participação aí, o Jorge também. Esse assunto é um assunto seríssimo, seríssimo. Duas vítimas fatais em menos de um mês aí aqui na cidade, fora aqueles casos
que nem o Jorge comentou, de pessoas que efetivamente morrem, a gente às vezes não tem a causa diagnosticada, né? E isso é um perigo, às vezes dentro do aparelho de ar-condicionado, muitas vezes, a inalação, né? O Filete é especialista nesse sentido, tem pesquisa, já faz pesquisas há décadas sobre isso daí, né? E as autoridades precisam ficar atentas, porque é um problema sério de saúde pública, como está acontecendo o caso de meningite. Já são 15 casos aqui em Santos de meningite e sarampo também, que no estado de São Paulo está crescendo de forma gradativa. E está faltando vacina de raiva, de sarampo? Faltando vacina de raiva, a previsão só para novembro, né? Enfim, a situação é preocupante. Esses assuntos pipocados assim, só quando infelizmente acontece com alguém da nossa proximidade que chama atenção. Bom, você, dia 17, tem um encontro lá com a Atmas, Pizza na Atmas, o Antônio Carlos, o maior recepcionador, como é que chama? Showman. Tudo. É o homem que recebe, está imitando o Dárcio Dulce lá na Ilha Porchal, o saudoso Dárcio. O Antônio Carlos recebe muito bem as pessoas lá. Atmas, Vila Belmiro, aqui na vila mais famosa do mundo, Santos. Segue o líder, né? Muita alegria na Baixada Santista, a mesa de Santistas aqui hoje, né? Tal. O Augusto Capô de Casa também, um abraço para o Augusto, segue o líder aí. E estamos aqui terminando o programa, queria deixar um abraço. Uriel Vilas Boas está dizendo que os velhinhos também não têm estabilidade, a questão da reforma da Previdência. O meu amigo André Luiz, advogado também trabalhista dos bons, falando da questão dos pombos. A minha amiga Joana aqui também falando que o programa foi muito legal, para trazer mais vezes o Jorge e o Fernando de Maria. Eles vão vir aqui sempre, o Jorge, a voz bonita da TV brasileira, né? E o Fernando de Maria, o maior pesquisador aqui da região, estatística, o jornalista que é professor e também fica 3, 4, 5 horas fazendo esses cálculos aí matemáticos, né? Então, jornalista pesquisador também. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, com a nossa extensa programação da TV Com. Muito obrigado.